te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, esperem com plenitude, com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra ela encontra no Evangelho de João, capítulo 24, no versículo de 35 a 48. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo. Pensava que estava vendo um fantasma. Mas Jesus diz: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vedes minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele tomou e comeu diante deles e depois disse: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E lhe disse: "Assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciada a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis meus testemunhos, vós sereis testemunho de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o terceiro domingo do tempo da Páscoa. E esse caminho que a liturgia nos conduz para que nós possamos realmente nos convencer da ressurreição de Jesus e poder então, nessa convicção desse grande acontecimento da história da humanidade, podermos então nos converter realmente e poder seguir Jesus Cristo dando testemunho da sua vitória sobre a morte. Quando nós falamos de ressurreição, nós falamos de um Deus que
que pega de volta a sua vida gloriosa. Então Jesus, ele se esvaziou da sua divindade para se revestir de uma natureza humana e fez tudo aquilo que a gente conhece na história da salvação, passou por tudo aquilo que era profético, aquilo que estava escrito nos Salmos e na lei, né, de Moisés, nos profetas. Então, caminhando por toda a Escritura, a ressurreição de Jesus foi o ponto aonde se cumpriu tudo. Mas como nós reconhecer tudo isso? Precisamos de algo muito espiritual. Quando nós falamos das leis, quando nós falamos dos profetas, nós falamos de algo humano. Quando nós falamos de ressurreição, nós falamos de algo, de um Deus que vem do céu e para lá ele vai voltar. E ele mostra rastros de céu e mostra então que o seu corpo está revestido da glória. Ele mostra as marcas. Essas marcas representam os sinais. O sinal da cruz, o sinal da dor, o sinal do sofrimento, o sinal da presença viva de Jesus no nosso meio. Ele não é um fantasma, ele não ressuscita de uma forma assustadora, ele ressuscita de uma forma gloriosa. Por isso, ele veio trazer para nós aquilo que é do alto. E experimentando então que esse Jesus veio e ressuscitou dos mortos, ele abre para nós esse caminho de finalidade que é o céu. Então, o que é a ressurreição? Será que a ressurreição, ela representa para nós um medo, uma dúvida? Porque se existe algo que nós temos grande resistência sobre a morte. E Jesus só pôde ressuscitar porque ele morreu. Então, quer dizer, a morte dessa nossa natureza, ela se faz muito natural. Para que, se nós queremos e acreditamos mesmo em Jesus ressuscitado, a morte já não é mais um medo. A morte já não é mais um adversário. A morte é um aliado. O adversário está na forma que nós vivemos a nossa vida. Como que nós estamos caminhando para a ressurreição? Como nós estamos caminhando para a morte? Jesus, ele chega no meio dos seus apóstolos, os seus discípulos, e fala assim, ó, a paz esteja convosco. Eles ficaram cheios de alegria, porque eles viram Jesus ressuscitado. Mas eles não tinham ressuscitado, quem tinha ressuscitado era Jesus. E Jesus, ele nos oferece essa paz, que é tão necessária e tão sonhada e tão desejada. Aonde nós o encontramos essa paz? Nós só encontramos essa paz no ressuscitado. E como que nós vamos viver então? Quer dizer, nós vamos viver, precisamos morrer para ver isso acontecer? Talvez não. Nós precisamos viver essa dimensão do ressuscitado e a tudo aquilo que tira de nós a paz, precisamos morrer. Nós precisamos morrer para o ódio. Nós precisamos morrer para a falta de perdão. Nós temos que morrer por tudo aquilo que nos tira a paz. Nós temos que morrer pelos vícios. Como que nós vamos ressuscitar para uma vida nova se nós não morremos para o pecado? A palavra de Deus aqui na carta de São João fala que aqueles que guardam, vejamos se guardamos os mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos é mentiroso. Então nós precisamos morrer por esse mentiroso. Quando nós morremos para o mentiroso, nós ressuscitamos para uma vida nova. Quando nós morremos para o vício, nós deixamos de ser escravo dele. Quando nós morremos para o ódio,
nós morremos para essa condição pecaminosa. Então, o que Deus quer que nós vivamos é agora essa paz. Mas para nós viver essa paz que só Deus pode nos oferecer, nós precisamos morrer para muitas situações de ignorância que nós vivemos na nossa vida, que nos impede de viver essa paz. Por que tantos conflitos? Porque não morremos para o pecado. Porque continuamos ainda falando que acreditamos em Jesus ressuscitado, mas a vontade do ressuscitado nós não conseguimos realizar. E por isso também não conseguimos libertar daquilo que é impurezas na nossa vida. E por isso, se nós não deixamos morrer aquilo que é contrário ao amor, esse amor não transborda na nossa vida. Nós não experimentamos, nós falamos de um Deus ressuscitado de uma forma muito mentirosa. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, fazemos a vontade de Deus, é porque nós estamos realmente vivendo esse espírito da ressurreição. Então que Deus possa nos ajudar, amados, a viver uma fé aonde nós não somos mentirosos, nós não somos aqueles que odeiam, não. Nós somos aqueles que fomos curados pela vitória de Deus na nossa vida e possamos então viver essa dimensão de paz que só Deus pode, só o ressuscitado pode nos oferecer. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.